As Forças Armadas dos Estados Unidos foram colocadas em alerta máximo, enquanto um tratado de paz histórico é finalizado em segredo. Horas após a inteligência revelar um plano do Irã para matar familiares do presidente em retaliação à morte de seu comandante, a Casa Branca cancelou licenças militares e se preparou para uma campanha iminente e massiva de bombardeios. Mas, em vez de bombas caindo, uma proposta de paz surpreendente acabou de vazar de dentro do regime, o regime iraniano. Relatos indicam que o Irã está pronto para entregar seu estoque de material nuclear altamente enriquecido e abrir o Estreito de Hormuz. Mesmo assim, críticos nos Estados Unidos alertam que isso é uma armadilha. Então hoje, vamos entender exatamente o que é esse novo acordo, por que os iranianos estão comemorando e por que pessoas nos Estados Unidos estão realmente alertando sobre essa paz. Vamos começar pelo início do fim de semana, pois Washington já alertava sobre algo iminente antes dos termos de paz serem divulgados. Primeiro, o presidente Trump faltou a um casamento de família para permanecer na Casa Branca, o que gerou questionamentos. Depois tivemos uma reportagem da CBS News dizendo que os membros das Forças Armadas dos Estados Unidos estavam tendo suas folgas canceladas para o fim de semana do Memorial Day. Os Estados Unidos provavelmente se preparavam para a ação militar. Também tivemos relatos vindos do Pentágono, dizendo que planos de ataque estavam sendo preparados para dar ao presidente mais opções, caso não haja acordo. E então, na sexta-feira, saiu a notícia de que o Irã estava tentando ativamente assassinar membros da família de Trump. Isso foi em retaliação ao assassinato de Qassem Soleimani por Trump, o comandante iraniano que Trump assassinou em 2019. Ouça este relatório. Trump teria sido alvo de um plano de assassinato por um suposto terrorista que era membro da Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. O cidadão iraquiano treinado que foi detido na semana passada teria feito uma promessa de matar Ivanka e tinha uma planta da casa dela na Flórida. Isso foi em resposta à morte do chefe militar iraniano Qassem Soleimani. Uma fonte disse ao New York Post que o suspeito afirmou o seguinte: "Precisamos matar Ivanka para incendiar a casa de Trump do mesmo jeito que ele destruiu a nossa casa." Segundo o Departamento de Justiça, o suspeito de terrorismo esteve por trás de ataques contra diversos alvos americanos e judeus. Ele foi preso e levado aos Estados Unidos para responder a várias acusações de terrorismo. E uma pessoa está morta e... Então esse é o contexto. O mundo estava se preparando para novos ataques. E em vez disso, no sábado, ontem, tivemos 3 autoridades iranianas basicamente confirmando que há um acordo que ninguém esperava. E os detalhes desse acordo? Bem, ninguém confirmou isso também. Agora, a primeira coisa que precisamos entender, antes de entrarmos em todos esses detalhes, é que cada detalhe que estamos ouvindo está vindo de Teherã. Isso é importante porque o Irã quer controlar a narrativa e a Casa Branca está permitindo, já que não ouvimos nada dela. Quando ouvir esses termos, lembre-se, o Irã tem um histórico de mentiras e mente muito. Este canal já teve milhões de visualizações em vídeos curtos, desmentindo mentiras e desinformação iranianas, além de imagens de IA usadas para simular vitórias. Eu teria simplesmente ignorado isso. Na verdade, eu ignoro muitas coisas que a mídia iraniana divulga. Mas desta vez temos ex-membros do gabinete, senadores em exercício e outros políticos falando publicamente sobre esse acordo. Então, esse vazamento definitivamente tem algum fundamento. Não sabemos se essa é a história completa, ou apenas parte dela. Primeiro vamos aos termos e depois ao significado. De qualquer forma, vamos aos detalhes. O presidente Trump confirmou que as negociações estão ocorrendo. No Truth Social, ele afirmou que conversou com praticamente todos os líderes do Oriente Médio e que um acordo já foi amplamente negociado, restando apenas a finalização entre os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irã. Agora, isso é algo que pode ser importante. Trump nunca antes se referiu ao Irã como República Islâmica do Irã. Ele geralmente o chamava de regime terrorista ou iraniano. Mas desta vez, parece que ele está usando uma linguagem um pouco mais formal. Então talvez um acordo esteja próximo, ou talvez eu esteja apenas pensando demais. Eu realmente tenho esse hábito. De qualquer forma, é a primeira vez que Trump usa linguagem oficial para o Irã, por isso destaquei. Após essa declaração, New York Times e Wall Street Journal confirmaram que líderes do Golfo, especialmente do Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, pressionavam Washington a assinar um acordo para evitar a retomada da guerra.
O Golfo enfrentou 2 meses de mísseis interceptados, ataques de drones a usinas nucleares e incêndios em sua infraestrutura de petróleo. Então, eles querem estancar esse sangramento e querem que o Estreito de Hormuz seja reaberto. Vamos falar sobre esse acordo que eles estão defendendo? Aqui estão os detalhes. Dê uma olhada. Segundo 3 autoridades iranianas, o Irã aceitou um memorando de entendimento para suspender todos os combates, inclusive no Líbano, e reabrir o Estreito de Hormuz. Em troca, o bloqueio naval dos Estados Unidos será suspenso. O tráfego comercial fluirá livremente. O Irã também concordou em não cobrar uma taxa de trânsito. E, de forma crucial, a questão nuclear, que é toda a razão pela qual essa guerra começou, será adiada para uma negociação posterior, que acontecerá entre 30 e 60 dias após a assinatura deste memorando de entendimento. E além de tudo isso, o Irã está dizendo que vai receber 25 bilhões de dólares em ativos iranianos congelados, que serão liberados para a República Islâmica após esse acordo. Então essas são as condições que, segundo o Irã, compõem o acordo. Se isso for verdade, será constrangedor, pois pense bem, a única concessão real do Irã é reabrir o Estreito de Hormuz e parar com os ataques terroristas. Em troca, o Irã recebe alívio das sanções e 25 bilhões de dólares. O melhor é que não precisa negociar nada sobre o programa nuclear no momento. Isso vem do Irã, então não significa muito. O importante é que as autoridades iranianas começaram a comemorar rapidamente e de forma pública. Veja só, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã divulgou essa declaração, que foi a única oficial feita por um representante no sábado. A postagem diz: na mente dos romanos, Roma era o centro indiscutível do mundo. No entanto, os iranianos destruíram essa ilusão quando Marcos Július Filipos marchou para o leste contra a Pérsia. A campanha não resultou em vitória romana. Ela terminou com uma paz em termos persas, que o imperador precisou aceitar. Acho que foi sua forma indireta de indicar que um acordo estava próximo. Mas o interessante é o seguinte: a imagem está falando sobre algo completamente diferente. A imagem, na verdade, está falando sobre uma guerra que aconteceu em 2060 d.C., enquanto o texto está falando sobre uma guerra que ocorreu cerca de 16 anos antes disso. Agora, isso é importante, porque a imagem está falando sobre a derrota do adversário iraniano, enquanto o texto está falando apenas sobre um acordo negociado. O Irã envia mensagens contraditórias, dizendo que venceu a guerra, mas isso está longe da verdade. Mas antes de entrarmos em mais detalhes que temos do lado dos Estados Unidos, vamos ver como algumas pessoas reagiram a isso. Veja o Mike Pompeo. Ele é o ex-secretário de Estado. Ele afirmou que, se esses termos forem reais, os Estados Unidos deveriam reiniciar a guerra imediatamente, pois não faz sentido abrir mão de tudo o que já conquistaram. Depois tivemos o senador Roger Wickers, membro sênior do Comitê de Serviços Armados. E ele chamou esse acordo de desastre, dizendo que desfaria tudo o que foi conquistado durante a Operação Fúria Épica. Depois também tivemos o senador Lindsey Graham dizendo a mesma coisa, e também o senador Ted Cruz repetindo a mesma mensagem. Duas coisas para se ter em mente aqui. Esse é o principal motivo pelo qual estou compartilhando com vocês os detalhes que estão saindo do Irã, porque, na realidade, isso pode ser propaganda iraniana. Mas temos algumas autoridades de alto escalão aqui nos Estados Unidos levando esse acordo muito a sério e talvez tentando pressionar publicamente o governo para não aceitar algo assim. O segundo ponto a se considerar aqui é que todos esses senadores e outros ex-autoridades provavelmente não têm os detalhes reais. Eles estão se baseando nas mesmas reportagens que você e eu estamos vendo. Então, há uma boa chance de que os detalhes reais sejam bem diferentes do que estamos lendo. Mas achei importante compartilhar. Agora, depois que comecei a gravar este vídeo, na verdade tivemos mais detalhes divulgados pelo lado dos Estados Unidos. Dá uma olhada. Alguém da Casa Branca falou anonimamente ao New York Times, o mesmo veículo que divulgou primeiro as condições do Irã sobre o acordo. Segundo a reportagem, 2 autoridades dos Estados Unidos confirmaram que o acordo proposto inclui o Irã abrindo mão de seu estoque de urânio altamente enriquecido. A autoridade afirmou que a proposta não detalha como o Irã cederia esse material e que os detalhes serão discutidos futuramente. O compromisso escrito do Irã de entregar o urânio estaria incluído no acordo, segundo relatos.
É fácil entender por que os iranianos não querem que esse detalhe seja divulgado publicamente. Porque da última vez que eles estiveram perto de concordar com algo assim, que foi, se não me engano, há um mês, houve protestos de verdade de forças e apoiadores ligados à Guarda Revolucionária em Teherã. Apoiadores do regime não queriam que o Irã entregasse o urânio. Por isso, se concordarem com algo assim, faz sentido manterem em segredo. Mas essa é praticamente toda a história. Então, essa é a história completa. O Irã está dizendo publicamente que a questão do urânio é algo que eles vão discutir depois. Mas autoridades dos Estados Unidos estão dizendo que o Irã já se comprometeu a entregar o urânio. Agora, é claro, os dois não podem estar certos. Alguém está mentindo. E dependendo do mentiroso, isso pode ter grandes implicações. Se o Irã mente só para parecer forte ao público interno, isso é administrável e provavelmente não preocupa os Estados Unidos. O acordo provavelmente vai funcionar. Mas se os oficiais dos Estados Unidos tentam vender um acordo que não é tão forte quanto dizem, bem, isso vai ter grandes implicações, não só internamente, porque temos as eleições de meio de mandato chegando, mas também vai ter grandes implicações internacionalmente. Muitos aliados que dependem dos Estados Unidos provavelmente vão observar o que os Estados Unidos fazem agora. E como se tudo isso já não bastasse, ainda temos uma declaração do primeiro-ministro do Paquistão. E essa declaração basicamente diz que, olha, não há nenhum acordo até agora. E é importante lembrar que o Paquistão é o principal mediador entre o Irã e os Estados Unidos. Muitas pessoas criticam o Paquistão por falhar como mediador. Mas lembrem-se, mediar é uma tarefa muito difícil. Os Estados Unidos tentaram mediar um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia e não chegamos a lugar nenhum. Então, mesmo que o Paquistão não consiga garantir o sucesso dessas negociações, isso já era esperado. Os Estados Unidos não querem que o Paquistão seja agente iraniano, como Omã era antes da guerra. Então, isso seria algo pior do que o Paquistão realmente fracassar nas negociações. Mas, de qualquer forma, vamos dar uma olhada nessa declaração. Parabenizo o presidente Trump por seus esforços extraordinários em prol da paz e por ter feito uma ligação telefônica muito útil e produtiva mais cedo hoje. O marechal de campo Saeed Hassan Munir representou o Paquistão na ligação e aprecio muito seus esforços. As discussões foram uma oportunidade para trocar opiniões sobre a situação regional e como avançar os esforços de paz para alcançar uma paz duradoura na região. O Paquistão seguirá buscando a paz com sinceridade e espera sediar em breve a próxima rodada de negociações. Lendo uma declaração como essa, e claro, lendo outras declarações que o Paquistão já divulgou anteriormente, às vezes eu tenho a impressão de que o Paquistão está mais focado em realizar algum tipo de negociação de paz em Islamabad, provavelmente porque eles adoram toda a atenção. Da última vez que tivemos uma negociação de paz, ou uma reunião de paz em Islamabad, o mundo inteiro estava de olho na cidade. Então eles realmente querem que isso se repita. Mas de qualquer forma, isso não é um grande problema, desde que eles tenham sucesso. É isso que eu tinha para vocês. Meu nome é Sam e nos vemos na próxima. Agora, para entender por que o Irã está agindo da maneira que está agindo agora, precisamos voltar e olhar como o Irã chegou onde está hoje. Isso não significa apenas voltar a 1979, quando aconteceu a Revolução Islâmica. Na verdade, precisamos voltar ainda mais, até quando a dinastia Qajar governava o Irã no século XIX. E observar como as decisões que a classe dominante tomou naquela época ainda afetam o Irã até hoje. Bem, adivinha só? É exatamente isso que estamos fazendo no nosso podcast em várias partes que acabou de ser lançado hoje. Então, se você é alguém que se interessa pela história do Irã e por como chegamos onde estamos hoje, com certeza vá conferir. Você pode assistir clicando nos links na descrição ou pode simplesmente assistir clicando na tela final que aparece na sua tela, basicamente clicando no vídeo que está na sua tela.